cerebral, pode ser rim. Muito bem, a gente está de volta e eu já estou fazendo uma consulta aqui com o Dr. Ricardo e o Dr. Marcelo, porque, segundo a astrologia, o meu signo, que é de Libra, tem um probleminha de rim. Sempre tem um problema de rim. E eu estou perguntando aqui para o Dr. Marcelo Franco, que é patologista, ex-presidente e atual membro da Sociedade Brasileira de Patologia, e ao Dr. Ricardo Artigiani. Bem-vindos aqui, perguntando se essa dorzinha lombar, assim, que incomoda, que eu costumo ter muito, se isso daí é problema de rim ou é coluna, não tem nada a ver com rim? Mais provavelmente é um problema muscular de coluna, neurológico e não renal. Os problemas renais dolorosos, que poderia ser o seu caso, o mais comum seriam cólicas. Né? Você tem Cólicas? Cálculos renais, a dor de cólica é totalmente diferente dessa que você mencionou, porque é uma dor espástica, dói, alguma coisa que você está expulsando o cálculo. Enquanto que uma dor meia continuada, tudo provavelmente é músculo, nervo, alguma coisa relacionada com o problema de coluna. Tá, porque a gente fica sempre na dúvida, será que isso aqui é rim ou é dor muscular mesmo? É mais provavelmente muscular. E Mas como acabamos de ver ali, é sempre bom consultar um médico, etc. Com certeza. Não sair se automedicando, né? É isso, e achar que é isso e sem ter certeza. Doutor Marcelo, o que causa os problemas renais? Deve ter, assim, N causas. Isso, nós trabalhamos no hospital de hipertensão e do rim, que é o hospital que mais faz transplante no mundo. Então, nós estamos muito... Qual que é? O Hospital do Rim e Hipertensão, que é um hospital, de certa forma, afiliado à Escola Paulista de Medicina. E é o hospital que mais faz transplantes. De modo que a gente tem uma ideia muito precisa, assim, do que leva o paciente a perder os... Na verdade, não sei se todo mundo sabe, nós temos 2 rins. Nós vivemos muito bem com os 2 rins, mas eventualmente nós podemos doar um rim, ou seja... O rim duplo permite que você seja doador. Evidentemente que é melhor viver com 2 rins do que com um, mas a gente pode perfeitamente ser um doador e viver muito bem com metade dos transplantes realizados. O Hospital do Rim é o que mais faz transplante no mundo. Metade são de doadores falecidos, né, do cadáver, e metade de doador vivo. Agora, para você ser um doador vivo, você também tem que entrar naquela lista de espera? Por exemplo, meu irmão precisa de um rim. Eu posso doar diretamente a ele ou eu tenho que entrar naquela fila de espera? Acho que você tem que ter... tem alguns critérios para você ser doador vivo. Um dos critérios fundamentais é a idade. Então, a idade limite de 60 anos, você já se torna um doador problemático. Assim. O Décio, então, já não pode mais doar os rins dele, viu? Pode avisar ele lá no salão do automóvel que ele não pode doar os rins. Ele já é um senhor idoso. Não, e você não deve ter nenhuma doença que pode estar afetando os rins. A doença mais importante que pode estar afetando os rins, que é uma doença endêmica, enormemente importante, não só no país, no mundo inteiro, é a pressão alta, a hipertensão. E a outra é o diabetes, que são 2 doenças endêmicas. Toda vez que você se propõe a doar um rim, você tem, primeiro, a idade. 60 anos já se torna um doador problemático. Segundo, que provavelmente você não deve ser hipertenso. E terceiro, que você não deve ser diabético. Entendi. Isso tudo torna você... É óbvio, depois tem os exames de genética. Você tem que ter compatibilidade, aquilo ser uma compatibilidade com a pessoa que vai receber. Quanto mais compatível é a sua genética com a pessoa que vai receber, mesmo aí é melhor o prognóstico, óbvio. Né? O ideal seria, por exemplo, eu fui gêmeo univitelino. Eu podia ter o rim do meu irmão ou vice-versa, porque nós éramos geneticamente idênticos, mas isso é uma coisa muito excepcional. Então, toda vez que vai se fazer um transplante, mesmo doador vivo ou doador de cadavérico, tem que ter a compatibilidade. Quanto mais geneticamente são os 2, melhor o prognóstico do rim, para evitar a rejeição. Porque o maior problema do transplante é a rejeição. É a rejeição. Você reconhece aquilo como estranho seu e você rejeita. Então, é o que nós patologistas, examinamos as biópsias dos rins transplantados que passam a não funcionar direito. Aí faz uma biópsia, biópsia todo mundo sabe, tira um fragmento
que é enviado ao patologista, o patologista vai dizer se há sinais de rejeição. Aí precisa aumentar a dose do imunossupressor, etc, etc. Quanto menos rejeição tiver, maior Mas é a isso só fica sabendo depois que ganhou o rim novo. Não tem como ver antes, que não vai ter rejeição. Primeiro, você tem certeza de que a compatibilidade genética é a melhor possível. E segundo, depois você acompanha e torce para que tudo dê certo. Para que tudo dê certo e não haja rejeição. Não haja rejeição. Doutor Ricardo, me diga uma coisa. O diabetes é o grande vilão dos problemas renais, não? São duas doenças, né? Hipertensão arterial e diabetes. São doenças que comprometem uma porcentagem muito grande da população, principalmente a população com mais idade, mais idosa. A população brasileira está envelhecendo. Nós estamos tendo uma porcentagem muito grande dessa população com essas doenças e são doenças silenciosas. Então só vão se manifestar tardiamente, muitas vezes já quando já tem o rim comprometido. Sim. E o órgão-alvo comprometido é o rim, tanto na diabetes quanto na hipertensão arterial ou nas duas juntas, que muitas vezes é o caso. Então quem tem um desses problemas, ou diabetes ou hipertensão arterial, deve estar atento aos rins. Causa algum sintoma, algum desconforto nos rins? Aonde fica os rins? É aqui? É aqui? Eu nunca sei. Fica aqui na região lombar. Por isso que eu confundo que eu tenho problema de rim e não é, viu? É muscular, fica viu, bem João? aqui, bem atrás. Tá. E você tem 2. Eu tenho 2. E posso viver com um só. Isso, você pode ser um doador. É uma coisa um dado muito importante, já que nós estamos tendo essa oportunidade excelente aqui de estar presente. Existe 22 mil pessoas com insuficiência renal crônica. Os rins não funcionam, elas estão na diálise, que precisam de um transplante. Então, o número de pessoas aqui no Brasil precisando de um transplante é enorme. Evidentemente que nós todos estamos empenhados que a maior parte dessas pessoas possam receber um rim. Um dado importante nesse sentido é de que toda vez que falece um parente seu, né, e esse parente pode ser um doador, a família tem que concordar que esse rim possa ser doado. Eu acho um absurdo. Então, se ele já doou, né, em vida... tem que ter, nós temos que fazer uma campanha sempre constante, que as famílias, né, se conscientize que é muito importante. Despreenda-se. Que uma vez que perdeu o seu parente, infelizmente, que você possa doar. Não só o rim, nós estamos falando do rim Tudo. porque nós trabalhamos no rim. Lógico. Mas tem o pâncreas, tem o fígado, tem o coração, tem o pulmão, são todos órgãos que tem muita gente precisando desse novo órgão para sobreviver. É lógico. O senhor estava dizendo de diálise. Diálise e hemodiálise são as mesmas coisas, não? Não, existem 2 tipos fundamentais de diálise. Uma é a hemodiálise, que é a mais comum, mas tem a peritoneal. Mas a hemodiálise é a diálise que a gente normalmente fala e comenta, etc. E a fila do transplante são todos pacientes em hemodiálise, que estão esperando um órgão. Quem entra já para hemodiálise já é um futuro transplantado? É aquilo que se chama ou doença renal. Reverte? Não, é aquilo que se chama doença renal crônica. O rim já não funciona. Já não funciona. Pronto, não... E a hemodiálise não vai reverter esse quadro? Não, a única possibilidade de reverter é você receber um rim novo através de um transplante. A hemodiálise, então, serve para quê? Para limpar os resíduos que se acumulam no seu sangue e manter um metabolismo ok. Que é a função do rim, que no caso do paciente não está funcionando. Normalmente seria pela urina e o rim que eliminaria as escórias, mas não funciona, acumula no sangue e você tem, então, alterações metabólicas, etc., que precisam ser tirados pela hemodiálise. A hemodiálise funciona como se fosse um rim artificial. Né? Olha só, temos uma ligação aqui para o Dr. Ricardo e o Dr. Marcelo. Alô? Alô? Quem fala? Oi, é Gabriele. Quem? Gabriele. Gabriele, você quer fazer alguma pergunta para o Dr. Marcelo, Dr. Ricardo? Quero sim, doutor, boa tarde. Boa tarde. Eu tive infecção urinária 2 vezes, passei por um tratamento, eu fiquei melhor, segundo o médico, aí estou de repouso, mas eu estou com medo dessa infecção voltar. Ela pode voltar um pouco mais agressiva e com dificuldade para um tratamento? Ela falou no começo que teve infecção. Teve infecção urinária. Certo. Há várias razões pelas quais você pode ter tido essa infecção urinária. Então, o mais importante, a primeira
pergunta fundamental é saber por que você teve essa infecção urinária. Uma das causas da infecção urinária, que nós já comentamos aqui no começo, é se você tem um cálculo, aí o fluxo urinário fica obstruído pelo cálculo e as bactérias não são eliminadas e tem infecção. Então essa seria uma possibilidade, você ter certeza que você não tem nenhuma causa local de cálculo, qualquer coisa que esteja obstruindo o fluxo urinário. Segundo, você pode ter alguma deficiência imunológica, está tendo infecções que agridem o rim. Então, tudo isso precisa ser examinado por um especialista, por um nefrologista ou um clínico geral, para evitar o aparecimento de novas infecções. Evidentemente que cada infecção urinária pode dar cicatrizes. E cicatriz vai destruindo o órgão progressivamente. Então, ninguém está interessado em cicatriz. Exato. Pelo contrário, evitar infecção, evitar cicatriz e manter o rim o mais viável e funcionante possível. Vou fazer uma pergunta para o doutor Ricardo. O doutor Marcelo acabou de falar de manter o rim o mais viável e saudável possível. De que forma nós, simples mortais, podemos fazer para manter os nossos rins saudáveis, para não termos problemas futuros? É possível a gente cuidar dele? Alguns cuidados básicos que podem prevenir eu ter um aparecimento de insuficiência renal num paciente mais idoso, numa idade mais avançada, que é normalmente o que acontece. Primeira coisa que pensar é controlar a pressão arterial e diabetes. Isso é fundamental. O paciente tem que diagnosticar cedo e tratar adequadamente, que normalmente muitas vezes não ocorre. E a segunda coisa também tem hábitos de vida saudáveis. O principal deles, uma coisa é evitar a ingesta de sal. Nós ingerimos muito sal que, consequentemente, interfere na nossa pressão arterial. Então, isso são alguns fatores ambientais que interferem na função renal e que são facilmente preveníveis, né? O problema é que hoje a população brasileira ingere quase o dobro de sal do que é recomendado. Eu acho que eu também fico com a consciência pesada, que eu sou mó saleira. Eu como com o saleiro do lado. Isso é um veneno, isso é uma coisa, tirar o sal da mesa, é uma coisa que tem que sempre fazer. Mas a minha pressão é baixa. Tem que sempre se prevenir. É verdade. Não, eu sei que é totalmente errado. Obesidade também é outra coisa que interfere, são outros fatores que interferem. Mas O rim dói. Dói quando você tem uma obstrução do fluxo, numa tentativa de... Quando você está excretando uma pedra, então você tem... tudo tem musculatura, né? Aí dói. Você tem cólica renal. Mas se eu não tenho... A infecção, porque foi mencionado pela... Infecção... aquilo dói localmente. Então, a gente tem um exame médico em que você bate atrás, bem na região do rim, que é lombar, aí se dói é sinal de que tem alguma coisa infeccionada ou infectada lá atrás. Então o rim pode doer, sim. O senhor estava me falando que hoje a lista de espera chega em 22 mil, é isso? Para transplante? Para transplante. O tempo é mais... No Brasil? Calcula-se no Brasil 4 anos que o indivíduo em insuficiência renal crônica, dialítico, espera para receber um rim. 4 anos? Isso é muito importante falar publicamente aqui no Não, por favor, eu quero que o senhor use as nossas câmeras para fazer o apelo mesmo. Acho que todo mundo precisa ficar muito consciente de que quanto maior é o número de doadores, a gente está beneficiando uma população que precisa... assim, essencialmente, é uma questão de sobrevida, né? Lógico. Então, acho que todas as campanhas de doação... Ficar na hemodiálise por 4 anos é um sofrimento, porque né? a hemodiálise é prolongada e tem uma série de complicações, é um sofrimento realmente. A qualidade de vida do indivíduo que fica é ruim. Enquanto que a qualidade de vida do indivíduo que recebe um rim, esse rim funciona adequadamente, é como se ele renascesse. Eles falam isso pra gente. Nossa, doutor, o senhor não faz ideia como minha vida se tornou mais normal, mais gostosa de ser Lógico. Eu até gostaria, se o senhor tiver esse dado, aproveitar mais uma vez as nossas câmeras aqui da Tarde é Show, da Rede Brasil, para passar, se uma pessoa que está nos assistindo, falar, nossa, me conscientizei, eu quero ser uma doadora viva, um doador vivo, eu quero doar os meus rins. O que ela pode fazer? Tem algum telefone para entrar em contato? Bom, nós evidentemente trabalhamos e estamos associados ao Hospital do Rim e Hipertensão,
que é afiliado ali a um quarteirão da Escola Paulista de Medicina. Eu não tenho, no momento, o telefone. Você tem, Gui? Não tem problema, mas é só procurar na internet, Hospital do Rim e Hipertensão, afiliado, entre aspas, à Unifesp, né, a Escola Paulista de Medicina. Paulista de Medicina. O nefrologista-chefe é o Dr. José Medina. Ah, José Medina. Uma pessoa extremamente importante, porque ele é um patologista ilustre. É verdade. E ele é o chefe desse hospital, responsável por todos os transplantes, e nós trabalhamos conjuntamente então, com você ele. que se conscientizou, falou, opa, eu quero doar meus rins, entre na internet, procura lá no Google, Hospital dos Rins e Hipertensão, pega o telefone, tem no Brasil inteiro, liga e vê quais os procedimentos para você ser um doador vivo, né? E como disse o doutor Marcelo, não só dos rins, se você quiser doar outros órgãos também, vocês estão legislando em causa própria, né? Mas outros órgãos também são bem-vindos, né? Fica bem claro que tem dois tipos de doação. Tem um doador vivo. O rim eu posso ser um doador vivo, porque eu tenho 2, eu dou 1. E tem os doadores cadavéricos, pessoas que morrem, que podem dar vários órgãos. Eu não posso dar meu fígado, por exemplo, porque eu só tenho um. Não pode. O que pode doar Eu não posso vivo? dar meu pâncreas, porque eu só tenho um. Eu não posso... O rim? O rim eu posso doar porque eu tenho 2. Qual outro? Não, por exemplo, dependendo das condições, você pode dar um pedaço do seu fígado, um segmento do seu fígado para uma criança que tem uma doença crônica hepática que precisa. Então, um adulto pode doar um segmento do seu fígado normal por uma criança que precisa. Não vai fazer falta esse pedacinho? Não vai fazer falta. Mas isso é uma coisa muito específica. Medula óssea, que o Ricardo lembrou também, é fundamental que a quantidade de pessoas que precisam de um transplante de medula óssea, que nós não trabalhamos especificamente nessa área. E dá para fazer vivo? Dá para fazer vivo, você doa, tira, tranquilo. Também dá para... Esse é um exemplo bem interessante de que você possa ser um doador vivo. O interessante do transplante de rim é que se tem a ideia de que eu troco o rim. Não, eu coloco mais um. Eu mantenho os 2, na maior parte dos casos, mantenho os rins já doentes ou os rins que o paciente já possui e coloco um terceiro rim na cavidade pélvica. Mas por que se esses rins não funcionam mais? Por causa de acesso cirúrgico e porque a presença deles num caso de uma rejeição do rim colocado, por pior que eles sejam, eles ainda assim eles podem ainda funcionar de algum modo, mesmo E se você tirar e tem rejeição, é o fim do paciente. É o fim do paciente. Então, o transplante de rim é diferente do resto. Coração você troca, pulmão você troca, o rim não, você põe mais um. E esse mais um você pode rejeitar, no caso uma rejeição, colocar um outro. Tira aquele e coloca um outro. Mas ele fica com 3 rins.